Hoje a gente vai desvendar uma estratégia de pôquer tirada direto do livro Power Hold'em Strategy, do Daniel Negreanu. É um sistema que tem um objetivo bem claro. Dá para quem está começando uma chance de verdade de bater de frente com os profissionais. Bom, vamos direto ao ponto, né? O grande problema que todo jogador iniciante em torneios enfrenta: sentar numa mesa cheia de especialistas. A pergunta é, como é que se sobrevive a isso? Pois é, essa era exatamente a cilada em que a jogadora profissional Evelyn Eringuet se encontrava. Imagina a cena, prestes a participar de um torneio transmitido pela TV, com apostas altíssimas contra os melhores do mundo e, detalhe, sem nunca ter jogado a modalidade No Limit Hold'em. Que situação! O desafio dela, na verdade, é o de qualquer iniciante. Sabe, jogadores experientes têm uma vantagem que é absurda, principalmente depois do flop, quando o jogo fica mais complexo, cheio de detalhes. É ali que eles exploram qualquer sinal de fraqueza. E foi aí que a lenda do pôquer, Daniel Negreanu, apareceu com um sistema simplificado para ela. A meta não era, de jeito nenhum, tentar ser melhor que os profissionais no jogo deles. A ideia era mudar as regras do jogo, sabe? Virar a mesa e colocar a vantagem do lado dela. Então, vamos dar uma olhada na primeira parte desse sistema. E ele já começa com uma estratégia pré-flop que é, assim, radicalmente agressiva e direta ao ponto. O ponto principal é esse aqui: eliminar completamente o limp, ou seja, aquela jogadinha de só pagar a aposta inicial para ver o que acontece. A ideia é fugir de situações complicadas e, ao mesmo tempo, já botar uma pressão enorme nos oponentes, forçando eles a tomar uma decisão difícil logo de cara. E o que é genial nesse sistema é que ele transforma a decisão de quanto apostar em uma fórmula matemática super simples. O tamanho do aumento antes do flop vai depender de uma única coisa: quantos jogadores já entraram na mão. E é só isso, um guia de 3 passos que praticamente automatiza a decisão antes do flop, sem adivinhação, sem ficar pensando demais. É só agressividade, mas uma agressividade bem calculada. É o contrário do que os profissionais costumam fazer, né? Eles fazem apostas menores para ver o flop sem gastar muito e usar a habilidade deles. Aqui não. O objetivo é outro, é forçar a galera a desistir agora para que os jogadores mais habilidosos nem tenham a chance de entrar no jogo e te superar nas rodadas seguintes. Beleza, agora vamos para a próxima regra-chave. Uma regra que simplifica ainda mais o jogo quando a pilha de fichas começa a ficar um pouco menor. Um único número. É esse número que ativa uma das regras mais poderosas e diretas do sistema: 25%. É bom guardar bem esse número. A lógica por trás disso é brilhante, de verdade. Essa regra evita que se comprometa uma parte enorme das fichas, só para depois encarar uma decisão super difícil se alguém resolver aumentar a aposta de volta. Basicamente, ela te impede de cair numa armadilha matemática. A Will-Lan, a habilidade do oponente de te enrolar, de te superar na técnica, tudo isso sai da equação. A decisão para ele vira uma coisa simples e de risco altíssimo. Ou paga com todas as fichas, ou corre. A pressão muda completamente de lado. Ok. Mas e quando alguém paga a aposta e a gente tem que ver o flop? Adivinhou, o sistema continua sendo simples. Vamos imaginar aquele cenário clássico, um par forte na mão, tipo valete-valete. Mas aí, no flop, vira uma carta mais alta, uma dama, por exemplo. Uma carta que dá medo. Para muita gente, esse é o momento do pânico, da dúvida. É exatamente nesse tipo de situação que os especialistas crescem, sabe? Eles exploram a hesitação do adversário. Mas, com esse sistema, a resposta é sempre a mesma. Não tem espaço para dúvida. E a resposta é só essa: apostar o tamanho do pote. Simples assim. Não importa se a mão é um monstro, se é uma mão mais ou menos, ou se é um blefe total. O tamanho da aposta nunca muda. A consistência aqui é a grande arma. E isso aqui mostra, de forma brilhante, o poder de confusão do sistema. A aposta de pote é exatamente a mesma, seja com uma mão que não acertou nada, como um as-rei num flop baixo, ou com uma trinca. Para quem está do outro lado da mesa, a jogada se torna impossível de ler. Certo, vamos para a nossa parte final. Vamos entender por que essa estratégia que parece tão simples, tão agressiva, é tão eficaz, principalmente para quem está começando. A grande força dessa estratégia está na simplicidade e na agressão. Ela simplesmente neutraliza os pontos fortes de um jogador profissional. Aquele jogo mais sutil depois do flop, a leitura do tamanho das apostas, a exploração da incerteza dos outros, tudo isso perde o efeito. No fim das contas, o sistema sugere o seguinte:
Ao limitar o jogo a poucas, mas poderosas decisões, é possível desarmar até os jogadores mais experientes. Eles são forçados a entrar num jogo onde a principal vantagem deles, que é a habilidade técnica, vale muito menos. É uma reflexão em tanto, né?